E lembrando, meus amigos, que se você tem saudades de ativar o Pot of Greed, porque você pode comprar 2 cartas, fique feliz, porque você pode fazer algo muito melhor. Você pode comprar 10, 20, 30, 40 cartas se você quiser lá na TCG Network. Compre quantas cartas você quiser e mande um foda-se pro Pot of Greed que compra só 2 e tá banida pela Konami. Você pode acessar a TCG Network com o link na descrição e ter acesso a excelentes preços pra montar o seu deck do zero ou simplesmente pra poder completá-lo com cartas faltantes. E lembrando que a Megatinha em breve vai dropar, inclusive estamos falando dela, estamos falando das novas coleções. Fique ligado pra entender certinho como vai ficar o formato e já se ligar nas cartas que você pode pegar na TCG Network. Lembrando que se você comprar no site, você pode ganhar desconto usando o meu cupom TS05 lá no site da galera da TCG Network. Então não fique parado, meus caros amigos, você abre uma nova aba e compra lá no acessando o site, link na descrição. Fala aí, galera, eu sou o T e os Phantom Knight podem não ter braços, mas eles podem te sentar a porrada. E muito bem, meus amigos, eu estou aqui para poder falar mais uma vez sobre o que não é meu deck favorito, obviamente não, mas precisamos falar dele, que é o nosso querido deck de Phantom Knight, ou não tão querido assim. O Phantom Knight é um deck que ele é meio que uma incógnita no metagame atual. Como vocês viram, eu já falei no meu vídeo de tier list do metagame do Yu-Gi-Oh! TCG, que você pode ver no card ali em cima. Eu já fiz o vídeo falando e lá eu tinha colocado teoricamente o PK como sendo talvez a 4ª força do metagame, já que você tem o Bird e o Sword Soul sendo muito sólido lá em cima, seguido pelo Invoked Dogma, e a 4ª força seria o PK naquele início de formato. Porém, o PK performou extremamente mal em todos os torneios que vieram posteriormente àquilo. E ele vem performando muito mal, não só nos torneios, mas também no Dueling Book, enfim. Não vem performando bem. Um dos motivos disso é que o deck, ele simplesmente é horroroso indo segundo. Ele é muito ruim do segundo. Ele tem as cartas ruins da engine. E o foda é que, tipo assim, o fato dele ter essas cartas ruins, ainda unido ao fato de você não poder usar muitas techs, faz com que você seja muito chato de jogar com esse deck, porque as cartas do deck são ruins, lá o Cloak, o Gloves, enfim, ele tem uma combinação, as traps, tem uma combinação de cartas tão ruins, e aí você tenta colocar umas cartas de quebra-campo, mas por mais que você venha com ela, às vezes o resto da tua mão não alinha, e você fica à mercê de muita coisa. E no primeiro ele é bom, ele é forte, sempre foi forte, o deck continua sendo forte, mas ele caiu drasticamente, porque a matchup dele ainda é horrível indo segundo contra absolutamente todo mundo. O Sword Soul por si só come o deck, e como você não tem como se defender, porque você não usa tech, você fica olhando. O cara faz o Protoss, ele não tem medo de tomar nada de você, ele faz o Protoss, come lá, faz Dark e você se fudeu. Não tem como voltar. Porém, o deck de Phantom Knight, ele performou bem, pelo menos não em números, mas foi um dos decks do time campeão do último LCS, o LCS 3x3 que aconteceu, e o Phantom Knight tava lá como sendo o deck campeão. E a gente vai tentar tirar algumas coisas, porque o deck do cara tava diferente, e quem sabe essa é a nova abordagem do Phantom Knight. Muito inspirado no que vai vir também nos Brave Tokens, que como vocês sabem, eu já fiz o vídeo aqui em cima que você pode assistir pra ver o meu comentário um pouquinho sobre o PK Brave Tokens, mas ainda, atualmente, sem os Brave Tokens, o Phantom Knight conseguiu performar bem. E quem sabe, esse é o novo PK Standard. E isso por si só pode elevar o patamar dele e balançar um pouquinho o metagame como estamos jogando hoje. O assunto de hoje, basicamente, é isso, meus amigos. Vamos entender isso, partiu. Vamos lá. Muito bem, então vou pedir o tempinho básico aqui pra você, vou pedir o tempinho básico aqui pra você, pra eu tirar essa webcam aqui da frente, pra gente acompanhar juntos no Yu-Gi-Oh! Pro. E aqui no Yu-Gi-Oh! Pro, como vocês podem ver, tem uma base de Phantom Knight, mas na verdade não é exatamente uma base, é literalmente o deck do cara que ganhou o torneio do LCS. Essa aqui é a decklist que ele usou, e como vocês podem ver, a gente consegue perceber algumas coisas diferentes. Então, qual que é a parada do deck de PK? Bom, o deck de PK, basicamente, ele consiste em colocar 2 monstros de nível 3 na mesa para depois fazer o efeito da Cherubine, que é o melhor bicho do deck, dá o efeito que é custo mandar o nível 3 do deck pro cemitério, e a partir daí você sai jogando
em seguida. Essa é a grande parada. Uma parada que a gente tinha é que o Tour Guide é uma das cartas muito boas de você ter nesse deck. Porque o Tour Guide, basicamente, ele é quem faz o teu Querubini ser um Querubini de extremo valor. Porque a ideia da Querubini é você fazer a Querubini, milar o monstro, esse monstro vai gerar um número, vai gerar um sumo extra, e esse sumo extra vira o Bardicha. Às vezes você consegue fazer algumas coisas antes, algum Exceed antes e tal, mas em geral é um Extender que você vai colocar. O Tour Guide faz com que você não precise usar a Querubini para poder milar o Graf, por exemplo, porque o Tour Guide entra, traz o Graf, faz os dois, faz a Querubini. Graf no cemitério é feito, invoca o Seer, a Querubini dá efeito e mila um PK, isso é absurdamente bom, mila o Cloak, e aí você vai juntar a Querubini com o Seer pra poder fazer o Bardiche, e o Seer ainda traz de volta a Querubini, isso é absurdamente forte. Muito bom, porque você mila um PK extra nesse processo. Tal que é o grande problema da Tour Guide. Desde o BA, o Tour Guide, apesar de ser um deck, uma carta excelente, desde a época do BA purão lá, 2016, o Tour Guide sempre foi a carta que faz você tomar tudo que o deck não deveria tomar. Então, uma vertente de jogada que você ia fazer, o teu deck não toma Veil, o teu deck não toma counter direito, na época que era muito relevante, não tomava counter. Dar counter no Dante significa o quê? O Dante morre, pega o bicho pra mão, e é isso, meu irmão. Se tivesse o ciclo material ainda voltava, o Dante tomava bia na cara. Não fazia sentido. Em contrapartida, toda a Counter Trap era absurdamente boa no Tour Guide. Então, uma carta uma carta forte, mas que faz você ficar vulnerável de um jeito que o resto do teu deck não é. Então, o que esse cara fez? Essa é a decklist dele. Vocês podem ver, ele usou os 10 PK Standard, né? Que é 3 do Thornscale, 3 do Boots, 2 do Cloak, 1 Gloves e 1 do Graves. E daí, ele tirou os Tour Guides do deck. Tirar os Tour Guides do deck significa algumas coisas. Sobra alguns espaços pra você colocar techs. Esse deck desse brother aqui, como por exemplo, você tá vendo que ele tá rodando um número bom de tech. Ele tá usando 3 do Nibiru, que é muito relevante hoje em dia no formato, 3 do Impermanence, que é bem relevante também, nega efeito de bicho e é versátil o suficiente indo segundo. Ela sozinha às vezes não vai segurar o cara, segura na mão, dá na interação do cara, porque o teu deck tem potencial de tentar quebrar coisas, além dos 2 Ashes e 3 Droplets. Então ele usou o número aqui de 6, 8, 11, 11 techs, ele usou 11 techs. Esse é um número aceitável de se ter no deck. E agora o PK, dessa forma aqui, ele corta a vulnerabilidade em cima dessa cartinha aqui, porque quando você tem ela, você tem que ter obrigatoriamente um outro Extender lá, e aí fica ruim, porque o Tour Guide plus Extenderzinho qualquer aqui de Special, apesar de você conseguir fazer a tua jogada, mas ele em si não gera valor nenhum, porque aí a Querubini vai ter que milar o Graf, e o Graf vai ter que invocar o Si pra virar o Bardiche, enfim, fica vulnerável demais. Tomando essa parada que é o push pra você fazer a jogada e tomando um Ash, por exemplo, no Graf do cemitério, pânico demais, pânico total, você tá muito fudido. Então, o Tour Guide cortado significa que agora as tuas jogadas vão ser feitas sempre com o PK. Você quer fazer jogada só com o PK, porque o normal summon não era o Tour Guide, é do PK. E qualquer PK unido a esse Extender, fica muito melhor de você construir a tua jogada, tá? Você vê que ele tem múltiplos Extenders aqui, apesar de parecer estranho esse número de one-off, mas é porque eles são literalmente isso, um Special. Então, qualquer desses aqui consegue, unido a qualquer PK, fazer a tua jogada boa. E você já vai ter um efeito com a Querubini, fazendo a Querubini com um efeito bom no cemitério. E isso é muito legal. Eu lembro que eu tinha falado até com o Arthur da Epic, que ele falou que não queria usar o Tour Guide. E eu tinha entrado ali em oposição, né, falando que não, o Tour Guide ele faz justamente a parada de que a tua Querubini tem muito valor, porque ela faz o Graf, obviamente. Quando funciona é absurdo, mas com o passar do tempo você percebe que fica mais vulnerável. E tirando o Tour Guide, ele abre espaço pra você colocar algumas techzinhas aqui, enquanto continua com essa parte do BA aqui, porque ela é ok. Você mila do deck com o menino, com o Querubini, e na mão ele é um Extender de nível 3, quando você já tem a Querubini. É decente. Agora o Tour Guide é bem vulnerável. Outra coisa que você pode usar, já que você não usa o Tour Guide, é usar o Small World, porque aí a ideia, o melhor Querubini que você consegue fazer é Querubini de PK, porque aí você faz a Querubini e os PK já estão no cemitério. Você não depende de quem vai entrar na mesa fazer efeito pra milar os PKs. A ideia é essa, isso é muito gritante, porque agora, qualquer normal sumo desse PKzinho aqui com qualquer Extender desse, como você pode ver aqui tem um número bom deles, além dos teleporte, é óbvio, então você tem aqui 7 Extenderzinho. A chance de você vir com um deles na tua mão, na mão inicial, é bem alta. É bem alta. Matematicamente falando, você vai ver um deles aqui na tua mão. Além do Rota, que pode pegar um Extender, por exemplo, um PK plus Boots, qualquer PKzinho desse com Rota, pega o Boots, enfim. Então você tem uma combinação boa de cartas que vai fazer você ter jogada ao lado dos PK, que é o que você quer fazer. Não precisa ser necessariamente o Thornscale, não precisa necessariamente ser o Boots,
É qualquer um deles aqui vai te ajudar. Esse aqui é o pior, tá? Mas até o Gloves é bom, porque o Gloves, qualquer extender desse, o Gloves mila algum outro nome de PK. E isso já é bom, porque aí você consegue fazer o Cherubine, o Gloves pode milar o Thor, daí a Cherubine pode milar alguém, tá ligado? E aí quando você bane o Thor Scale, você dá o efeito do Gloves pra poder milar o Cloak aqui, e aí o Thor Scale vai entregar e vai voltar. Mesmo que você tome alguma coisa ali, foda-se, já vai ter a tua jogada ali, tá ligado? Essa é a grande parada. E outro pulo do gato, obviamente, como eu falei, você tem o Fusion Dash e Hard Draw, dá o Fusion Dash, então tudo isso tem um aparato do DPE, além de tudo isso tem o aparato da Anaconda que precisa ser banida, mas enquanto ela não é, esse deck aqui fica um pouco assustador. Você corrige um pouquinho as paradas dele, ele continua não sendo um deck muito bom de segundo, mas você tem techs agora a serem utilizadas no deck. Pelo fato de você ter techs, agora o teu Going for Second não fica tão vendido, até porque você usa as hand traps que, por mais que não parem ninguém sozinho, nem o Nibiru para ninguém sozinho, mas a ideia é fraquejar o cara, porque se o cara não faz a board dele full, você é um PK, você tem volume, talvez você consiga quebrar, entendeu? E ainda tem o Droplets que te ajuda nessa parada, que indo first é decente, indo second, então nesse deck é absurdo, porque eles cartam o nome de PK. Então, essa é a questão. Isso dá uma corrigida legal no PK. Desde então, não tivemos nenhum torneio pós o LCS. A gente vai ter agora o ICS. E eu imagino que esse PK aqui vá crescer em popularidade. Talvez ele não seja não exploda tanto em popularidade, porque eu ainda continuo achando o deck de Bird melhor do que esse aqui, mas esse deck consegue usar o DPE, tá ligado? O Bird tem outras características muito boas, mas não consegue usar o DPE, por exemplo. E é uma parada que você deve pensar sobre. Outra parada é que o Lancia, ele pega esse deck também e tal. Se é um Tour Guide, você joga um pouco pior Under Lancia. Mas paciência, você vai conseguir fazer a Anaconda e a Anaconda te ajuda a jogar Under Lancia, teoricamente assim. Vai. Então, é um ponto muito a favor. E outra parada que eu acho que é sintomática nesse deck aqui, porque eu acho que esse é o esboço do deck de Phantom Knight que vai jogar com os Brave Tokens. Lá no OCG, o deck de Phantom Knight consiste basicamente em ter esses 10 nomes de PK, talvez tenha até um pouco menos, não sei, Foolish, o Rota, e aí você tem só isso, é só isso de PK. Não tem nem os Extender nível 3, porque nem o Graph, nem o Si, enfim, porra nenhuma. Porque aí você vai ter a engine de Brave Tokens, e a engine de Brave Tokens, nesse deck especificamente, ela é Extender, tá ligado? Então, isso te ajuda, meu irmão. No caso, todo mundo acha que o Brave Token é usado só pra fazer o Griffon, mas pensa só, se você tem, por exemplo, se você só engine de PK e você abre com um deles na mão, e aí você vem com a jogada de Brave Token, o Brave Token não precisa colocar o Griffon na mesa. Você pode fazer o token, seja com Aramessi ou seja com Aquamancer, não importa. Você consegue colocar o token, cria o token, coloca a Journey feito, pega a Aquamancer, e a Aquamancer entra por Special porque você controla um Brave Token. E aí você usa o PK que eu tenho normal sumo com a Aquamancer, que é nível 3 e faz a Cherubine. E você tem um PK lá. E aí, nesse caso, a engine de Brave Token fica muito versátil, porque ela é o Omni Negate se você tem caso pra fazer jogada passar, ou ela é um Extender, e se é um Extender, já é muito bom, meu irmão, já é bom pra cacete. Então eu acho que esse aqui é mais ou menos o esboço do deck de Phantom Knight que vai jogar com os Brave Tokens. Talvez seja só substituído esses Extenderzinhos aqui, talvez alguma techzinha, mas eu acho que a vibe vai ser essa. E se for essa vibe, fica muito mais preocupante, porque aí você corrige um pouquinho deficiência de um deck que é altamente opressor e que precisa tomar hit na banlist. Uma parada curiosa que esse cara usou aqui é os Extender nível 3 só precisam ser Extender nível 3, porque no caso o Tour Guide ele faz a tua jogada ter valor, porque você vai ter um efeito quando você faz o Cherubine, mas aqui quando você tem um PK, você também tem um efeito quando você faz o Cherubine, porque você linka ele com qualquer outro Extender Vanilla e faz a Cherubine e tem um efeito de PK no cemitério. Essa é a ideia. Tanto que ele usou o Terrotop, mas não usou o Tactonborg, ele usou o Sushinoko, mas não usou o Jackalope Opinion Ness, porque o Sushinoko é um Extender Standalone, tá ligado? Dá efeito dele, ele vai cair no cemitério se estiver sozinho na mão e ele entra por Special, ou então ele se invoca e compra uma carta e descarta uma carta que pode fazer efeito. É de longe o melhor que você pode usar. Se o Sushinoko sai da lista A2 ou A3, você vai usar mais, porque é um Extender Standalone muito bom. As rodinhas, então, precisam que tenha o normal sumo dos PK e o Junk Forward entra antes dos PKs. Então, essa é a ideia. E os Teleport, então, nem se fala, né? Essa é a ideia do deck. E isso melhorou drasticamente o deck de PK. O vídeo do profile do cara eu vou deixar aqui em cima, que você pode acompanhar o profile dele, ver as explicações dele, mas eu acho que isso aqui é sintomático, tá? O PK vai melhorar. Ele continua com as mesmas paradas lá do Protoss e tal, mas que vocês podem ver, todas essas cartas que interagem diretamente com o Protoss, por exemplo. Então, isso aqui tira o Protoss, ele dá efeito, isso aqui nega o efeito do Protoss, por exemplo. Claro, se você tiver o Barones antes, pânico. Mas, enfim, isso aqui pode ser dado na Emergency pra ele não pegar o Protoss. Então, você pode tentar não tomar algumas coisas quando você vai segundo e o teu Going Second fica muito melhor, tá? Essa é a ideia do deck. Mas, enfim, por hoje é isso. Eu espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta e diz o que você achou. Se gostou do vídeo, curte. E se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. E se você tá com tanto medo de PK quanto eu, deixa seu... não sei. É isso aí, valeu, falou e até mais.